A seguir, tem mais hábitos que enfraquecem o nosso organismo, nossa mente e piedade, porém em menor grau ou de forma menos significativa, e por isso eles podem ser comparados com o acabamento de sua casa. Ou seja, você pode ir pondo-os em prática pouco a pouco ou pode deixar um pouco mais para depois. Mas, apesar da menor importância deles, ainda assim, eles têm a importância deles e por isso você deveria também esforçar-se para abster-se deles, pois quem aqui não quer morar numa casa bem acabadinha nos mínimos detalhes? Todos querem, né? Lógico, a mesma coisa a Deus. Ele também vai preferir com certeza um templo para ele que esteja acabado nos mínimos detalhes, nas coisas bem feitinhas, bem perfeitinhas, que a casa ou o templo esteja bem pintadinho, bem bonitinho, bem rebocado, com lajotas, com uma pintura bem bonita. Com certeza ele vai gostar, assim como você também gosta, né, de uma casa bem acabada nos mínimos detalhes. A mesma coisa ele, né? Por isso é bom você também se esforçar para pôr esses também em prática que eu vou citar agora, que é o 22º hábito: abster-se de bicarbonato de sódio, pois ele corrói a mucosa do estômago e envenena o organismo, conforme o que nos diz a profeta de Deus Ellen White nas frases a seguir. Veja, abre aspas. Biscoitos quentes, crescidos com bicarbonato ou fermento em pó, nunca devem aparecer em nossa mesa. Tais artigos são inapropriados para entrar no estômago. Pão fermentado quente, de qualquer espécie, é de difícil digestão. Fecha aspas. Conselho sobre regime alimentar, página 319. Abre aspas. Biscoitos com bicarbonato, quentes, são muitas vezes usados com manteiga e comidos como dieta escolhida. Os fracos órgãos digestivos, porém, não podem deixar de sentir o abuso que lhes é infligido. Fecha aspas. Conselho sobre regime alimentar, página 319. O pão feito com fermento biológico, quando comido frio, ainda é tolerável, mas quente não. Veja o que a profeta de Deus diz sobre isso. Abre aspas. O pão deve ser leve e agradável. Nem o mais leve vestígio de acidez se deve tolerar. Os pães devem ser pequenos e tão perfeitamente assados que, o quanto possível, os germes do fermento sejam destruídos. Quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é de difícil digestão. Nunca devia aparecer à mesa. Isto não se aplica, entretanto, ao pão sem levedar. Pão de trigo fresco, sem fermento ou levedura e assado num forno bem quente é a um tempo saboroso e saudável. Fecha aspas. Conselho sobre regime alimentar, página 316. Abre aspas. O bicarbonato não deve ser de forma alguma introduzido no estômago, pois seu efeito é terrível. Ele corrói as mucosas do estômago, ocasiona inflamação e envenena com frequência todo o organismo. Não é a saúde de sua família de suficiente valor para inspirar-lhes a ambição de aprender a cozinhar e a comer? Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 2. E Conselho sobre regime alimentar, página 343. É o 23º hábito, agora, abster-se de rapé, chá mate, chá preto, chá verde, pois eles danificam nossa saúde igual o café, mas em menor grau, conforme o que nos diz a profeta de Deus Ellen White nas frases a seguir. Veja, abre aspas. O chá atua como estimulante e, até certo grau, produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São agitados os nervos do estômago que comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Esquece-se a fadiga. Parece aumentar a força. Estimula o intelecto, torna-se mais viva a imaginação. Em virtude desses resultados, muitos julgam que seu chá ou café lhes faz grande benefício, mas é um engano. Chá e café não nutrem o organismo. Seu efeito produz-se antes de haver tempo para ser digerido ou assimilado, e o que parece força não passa de excitação nervosa. Uma vez dissipada a influência do estimulante, abate-se a força não natural, sendo o resultado um grau correspondente de abatimento e fraqueza.
O uso continuado desses irritantes nervosos é seguido de dores de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. Os nervos fatigados necessitam repouso e sossego em lugar de estimulantes e hiperatividade. A natureza necessita de tempo para recuperar as exaustas energias. Quando suas forças são aguilhoadas pelo uso de estimulantes, conseguir-se-á mais durante algum tempo, mas, à medida que o organismo se enfraquece mediante o uso contínuo, torna-se gradualmente mais difícil erguer as energias ao desejado nível. Fecha aspas. Ciência do Bom Viver, página 326. É o 24º hábito. Abster-se de todas as pimentas e alimentos muito ardidos, pois eles criam uma sede muito grande e danificam as glândulas gustativas da língua com o tempo, dificultando a apreciação de alimentos saudáveis, exceto aqueles que perdem a ardência ao serem cozidos ou fritos, tais como a cebola, alho, pimentinha verde, pimentão e etc. Por isso é bom também evitarmos o cominho, pimenta do reino e alimentos muito quentes ou muito gelados. A quentura dos alimentos deve ser de uma forma que consigamos colocá-los por 5 segundos na boca sem sentirmos dor. Alimentos muito gelados também devem ser evitados. 25º hábito. Abster-se de cozinhar e de fritar com gordura vegetal. O ideal é não usarmos nada de gorduras e frituras, mas se você for usar, esforce-se ao máximo para usar os melhores óleos, que são aqueles que não criam substâncias ruins para o organismo tão facilmente quando aquecidos, que não sejam hidrogenados e que seja em pouca quantidade. Os óleos de coco, de abacate e de algodão são os melhores. Veja o que nos ensina a profeta de Deus sobre o uso de gorduras nos versos a seguir. Abre aspas. Não cremos que batatas fritas sejam saudáveis, pois há mais ou menos gordura ou manteiga em seu preparo. Boas batatas cozidas ou assadas, servidas com nata e um pouco de sal, são as mais saudáveis. As sobras das batatas inglesas e doces são preparadas com um pouco de nata e de sal e tornadas a assar, não fritar. São excelentes. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. A Ciência do Bom Viver, 302, 1905. Biscoitos quentes e alimentos cárneos são de todo contrários aos princípios da Reforma de Saúde, escrito em 1884, EUT 2. Biscoitos com bicarbonato quentes são muitas vezes usados com manteiga e comidos como dieta escolhida. Os fracos órgãos digestivos, porém, não podem deixar de sentir o abuso que lhes é infligido. Carta 72, 1896. Fecha aspas. Conselhos sobre regime alimentar, página 319. 26º hábito. Abster-se de ovos e de leite de vaca, se você já desconfia de eles estarem vindo de animais doentes e maltratados, e se for possível, pois os ovos de galinha caipira também produzem uma certa quantidade de incontinência sexual menor que a da carne de animais, mas produz. Por isso, é bom você se esforçar para abster-se deles também, conforme o que nos diz a profeta de Deus Ellen White nas frases a seguir. Veja, abre aspas. Especialmente nas famílias de crianças dadas a hábitos sensuais, os ovos não devem ser usados. Mas no caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Grande cuidado, no entanto, deve ser exercido para que o leite seja de vacas sãs e, da mesma maneira, os ovos venham de aves sadias e bem alimentadas e cuidadas, e os ovos sejam preparados de modo a serem facilmente digestos. A Ciência do Bom Viver, 320-321, 1905. Leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimentos cárneos. Em alguns casos, o uso dos ovos é benéfico. Não chegou o tempo de dizer que o uso de leite e ovos devam ser de todo rejeitados. Há famílias pobres cuja alimentação consiste grandemente em pão e leite. Tem pouca fruta e não se podem permitir comprar os alimentos substitutos da carne. Testimonies for the Church 7, 135, 1902.
27º hábito: abster-se de salto alto, espartilho, maquiagem, tatuagens, de fazer marcas com corte na carne. 28º hábito: abster-se de recreações nocivas como esportes violentos, degradantes e inúteis, tais como o futebol americano de patins, o vale-tudo, o boxe, o sumô, jogos de cartas, xadrez, de dominó, jogos de caça-níquel. E isso tudo é pior ainda se praticado com os desobedientes a Deus. A maioria dos esportes, videogames, filmes, séries de TV e outros são violentos, degradantes e inúteis, por isso é bom evitá-los, mas as boas recreações devem ser praticadas, tais como piquenique, excursões ou caminhadas, acampar, corrida de cumprimento de tarefas, em que os participantes têm que roçar ou capinar certa metragem de terra em menos tempo e etc., confraternizações e outros. 29º hábito: abster-se de queijos. 30º hábito: abster-se de fermentos e leite azedo para fazer pães. 31º hábito: abster-se de alimentos processados, embutidos e cozidos, pois o melhor ainda é a alimentação o mais natural possível. 32º hábito: abster-se de músicas com instrumentos de percussão, como as baterias, tambores e todos os instrumentos de bater para obter sons, mas todos os instrumentos de corda e de sopro são aceitos e bons para a saúde. 33º hábito: abster-se de usar agrotóxicos e venenos químicos para produzir alimentos vegetarianos e outras coisas. Nossos alimentos devem ser orgânicos. 34º hábito: abster-se de cortar as barbas, não cortar os cabelos da cabeça muito curto, igual o corte de sorvete que raspa ao redor da cabeça. E, se possível, comprometer-se com o voto do nazireu, deixando crescer livremente os cabelos da cabeça por algum tempo e não tocando em nenhum ser humano ou animal morto ou coisas imundas. Agora, um importante aviso aos que deixarão de comer carnes é que é natural as pessoas, ao deixarem de comer alimento carnes, sentirem uma certa fraqueza quando já está sem a carne, pois a alimentação cárnea também é igual uma dependência química. Você não consegue se livrar dela sem que sinta, nas 2 primeiras semanas, estresse, suor frio, uma hora fraqueza, tremedeira, nervosismo e vontade de voltar a comer a droga. É importante você saber disso porque muitas pessoas deixam a alimentação vegetariana ao sentirem esses sintomas, sob a alegação de que seu organismo não se deu bem com o regime vegetariano, que a alimentação vegetariana dá fraqueza e várias outras desculpas, e a pessoa acaba perdendo a guerra contra essa droga. Mas se você perseverar na alimentação vegetariana, você se livrará dessas importunações e todos esses sintomas vão passar e você vencerá. Em seguida também tem vários outros links redirecionando você para várias outras matérias. Então é isso, glória a Deus, e que você peça a força de Deus para que Deus dê força para você conseguir pôr tudo isso em prática conforme a vontade dele. Esse é o meu real e sincero desejo para você e sua família. Amém.